Boa tarde, obrigado por estarem aqui, primeiramente. E meu nome é. Boa tarde, consciências. Meu nome é Mário Jorge e eu estou aqui trazendo ideias do Tom Campbell, que eu acho que são fantásticas, para compartilhar com vocês, espero que sejam úteis. É sempre por isso que estamos aqui. Obrigado ao pessoal da Expo Quantique por ter nos convidado e nos dar a chance de participar e explicar um pouco sobre isso aqui. E aqui o que nós estamos falando é quântica, consciência, realidade virtual e uma forma mais leve de vida. É nisso que impacta. Qual é o negócio do Tom Campbell? Passar ideias libertadoras que tornem a sua vida mais leve, melhor, que tenha melhor qualidade e seja uma vida mais amorosa, mais preenchedora, ok? E que você seja feliz no final das contas, porque é isso que vai te levar à felicidade, compreender quem você é, o que você faz aqui, qual é o propósito, né? E é isso que vai nos dar esse preenchimento e permitir que sejamos felizes, né? Nós estamos num jogo e a gente vai ver que é um jogo virtual, possivelmente vocês que estão aqui já fazem uma ideia disso. E o jogo existe um mecanismo de funcionamento que geralmente é traduzido naquilo que a gente chama de regras do jogo, né? E a gente não vem com manual. E My Big Toe foi fundo, Tom Campbell foi fundo em buscar o funcionamento da realidade, entender como é que isso era, como funcionava. Então eu costumo dizer que aquele manual não o manual, né? O manual que o Henrique estava falando, que a gente não vem com, né? Na verdade está aí na forma do My Big Toe e de algumas outras ideias que ele passa nos próprios vídeos, com a única intenção, ele não tem intenção nenhuma de ficar famoso, ele tem intenção de passar ideias extremamente positivas, e foi por isso que eu me apaixonei por elas, para que as pessoas vivam melhor, para que as pessoas se libertem. Você não depende de ninguém para viver melhor, para ter uma qualidade de vida. Você depende apenas de você. Ok? Agora, como fazer isso? Bom, um caminho é entender a realidade e as regras do jogo. Entender aonde você está, o que você está fazendo, o que você realmente é. Tá? E é isso que ele procura fazer, e é o que eu procuro fazer, e eu me apaixonei por essas ideias, por esses conceitos libertadores, e tive um retorno muito grande das pessoas que procuraram compreender isso, procuraram ler sobre isso, e se aprofundaram, puseram em prática. O retorno é gigantesco, quer dizer assim, a maioria das pessoas não dá retorno, mas aquela parcela que me dá retorno, ela é impressionante, a gratidão. E eu não posso lembrar muito disso agora, porque senão não termina a palestra, mas assim, é aquela história, se uma pessoa aproveitasse isso já estaria fantástico. E tem muita gente aproveitando, e eu vejo que para quem experimenta e aproveita, tem esse resultado. Não fui só eu que tive resultado, eu me meti nisso por conta do resultado que eu tive. Eu falei, não posso ficar comigo, sendo que tem um monte de gente aqui no Brasil que não entende a língua e não tem esse resultado, ok? Não tem chance de descobrir isso. Então aí tá, só vai descobrir quem quiser, mas está disponível, pelo menos isso foi o esforço que eu fiz. Então, eu costumo indicar para as pessoas tentarem entender um pouco sobre esse tema, né? Eu sempre falo do Matrix, que é um filme, e qual é o principal papel dele nisso tudo? Claro, Matrix é o mito da caverna, tá? É o mito da caverna atualizado tecnologicamente, né? É o sujeito sair da ilusão, né? E descobrir mais sobre a realidade, sobre a vida real, e sair daquela mesmice repetitiva que ele pensa ser a realidade. É sobre isso que é Matrix. Só que tem um monte de, né, trololó tecnológico, e tem um quê negativo de teoria da conspiração aqui, que eu sempre alerto para as pessoas. Você não está dentro de uma máquina sendo abusado, estrupiado e feito gato e cachorro de você. Não está. Tá? Então, assim, esquece, aproveita a cena da colher, né, que é, vamos dizer, talvez seja a melhor cena, onde ele pergunta, ele está tentando aprender a entortar a colher, ele não conheceu aquele cara, como é que ele chamava? Uri Geller, obrigado. Ele não conheceu Uri Geller, mas ele conheceu o garoto ali, e o garoto explica a real para ele. Não adianta você querer entortar uma colher de metal, né? Está em você, né? É você que está entortando.
porque está tudo em você. Então você não está entortando uma colher de mental, você está entortando um conceito dentro de você. Ele não fala isso com todas essas palavras, mas vai meio que por aí. Então esquece as máquinas e troca a metáfora. E a minha sugestão é, hoje em dia, eu sugiro muito que veja o Free Guy. Tá? Isso é uma diversão legal, é um sábado à tarde no cinema divertidíssimo, mas é um filme sobre despertar. Não se engane, este filme é sobre despertar. É sobre o mito da caverna, é sobre despertar, e tem uma série de outras metáforas que ocorrem aí, e ele trata de IA, ou seja, é um tema interessante, porque o personagem é um personagem de videogame que vive uma vida repetitiva lá dentro, interagindo com seres humanos, com avatares dentro do jogo em rede, e ele não sabe que são diferentes dele, e ele desperta e descobre que ele está numa realidade que é uma caverna, e que existe uma outra realidade lá fora que gera a dele. Então esse filme é sobre despertar. E ele mostra, para aqueles que não jogaram um videogame de rede, que muitas vezes, né, as pessoas que mais se interessam aqui, não jogaram, né, e conseguem ter uma ideia do que é uma realidade imersiva, um jogo em rede, que é uma metáfora fantástica para a realidade real que a gente vive. Eu costumo trazer atenção, né, porque existe uma parte da ciência enorme, fazendo um sucesso enorme, que é muito materialista e que dá a impressão que já sabe de tudo, vende todo tipo de gadget que são úteis para nós, telefones, celulares, TVs, geladeiras, né? É fantástico. E agora tem a IA. Só que ela se baseia num conceito materialista, ela está no lugar errado. Ela está fazendo coisas certas com ferramentas, aplicando corretamente, mas ela não faz a menor ideia do que é a realidade. E as pessoas pensam que a ciência sabe quase tudo que tem para dizer, e não sabe. Então, 20 anos atrás, a revista Science fez uma pesquisa de quais eram as principais questões pendentes de solução pela ciência. E aí dessas 125 ela ranqueou qual que era mais importante para menos importante. As duas primeiras são assim: do que é feito o universo. Eles não sabem, eles têm ideias, sugestões, mas eles estão buscando no lugar errado, porque eles acham que o universo é feito de matéria. Descobriram que a matéria que existe no universo, que é essa que é feita de partículas, que são só informação e também não é matéria, responde por 5% das necessidades calculadas para que o universo pudesse existir. Para o universo existir, ele precisava de 95% a mais de matéria, e na verdade é espaço vazio, só com 5% de matéria. Aí eles criaram a energia escura e a matéria escura para preencher os outros 95%, que são conceitos. Ninguém nunca achou energia escura, chama escura porque ela está escondida e eles não viram, não acharam, tanto a matéria quanto a energia. Então, assim, eles não sabem do que é feita a realidade, mas eles acham que é de matéria, mesmo sabendo que a pouca matéria que conhece é informação, porque a física quântica já mostrou isso. E aí a segunda pergunta é: qual a base biológica da consciência? Então, eles não sabendo do que é feito o mundo, eles acham que é de matéria, e acham que a matéria gera biologia, gera o ser humano, gera o cérebro, gera a consciência. Ou seja, é uma cadeia de acidentes, né, sequenciais, inéditos, que leva à existência da consciência. Então, eles não têm noção e não fazem a conexão. Por quê? Boa parte da ciência, que é maravilhosa, ainda assim, ela tem um dogma materialista e ela funciona como se fosse uma igreja. Então, o cara só entra lá se ele passar nas provas de mostrar que ele acredita que a matéria existe. Tá? E isso não vai levar a lugar nenhum. Precisa de uma mudança de paradigma. O palestrante anterior citou Thomas Kuhn, que é um cara famoso, conhecido por tratar da questão dos paradigmas, né? E você está amarrado numa crença. Paradigma é uma crença. Você vive por aquela crença e você não enxerga soluções que estão fora da sua crença. Então, esse é Tom Campbell. Eu não vou gastar muito tempo descrevendo, mas é um cientista americano que trabalhou ex-NASA, ex-Departamento de Defesa, trabalhou com soluções de problemas de risco para lançamentos de foguetes, criando simulações. E ele trabalhou meio período, né? De dia ele trabalhava na NASA e à noite ele trabalhava com o Bob Monroe, a partir dos anos 70, quando ele saiu da carreira dele na universidade, desenvolvendo um laboratório. Bob Monroe é famoso pelas viagens fora do corpo, e ele desenvolveu um laboratório para o Bob Monroe,
para juntos estudarem consciência lá. Ele trabalhou lá 4 anos, implantou o laboratório, aprendeu a fazer viagens fora do corpo com o Bob Monroe e começou a pesquisar a consciência durante 35 anos, experimentando com estados alterados de consciência e buscando ver como a coisa funcionava para desenvolver a teoria dele, que ele colocou nesse livro My Big Toe, Minha Grande Teoria de Tudo. É uma trilogia, né? Despertar, Descoberta e Funcionamentos Internos, que eu digo que é o manual do ser humano, ok? E mais, da realidade que o circunda, que na verdade está dentro dele de alguma forma. E, bom, eu não tive a ideia do brilhante amigo aqui, Henrique, de colocar um QR Code na apresentação, mas se alguém quiser um QR Code para achar a gente aqui, eu vou deixar aqui depois da apresentação. Uma coisa importante, né? O Tom Kemp vem batalhando, ele não está buscando ser famoso, ele está buscando que mais gente acesse as ideias dele e chegue lá por si próprios. Não é para acreditar nele, não é para acreditar no que eu digo tampouco. Ele está mostrando uma compreensão, um mapa para que cada um de nós chegue lá, ok? E ele tem esse esforço sendo feito e assim, como é algo que é fora do centro, né, e exige uma abertura de mente para considerar a consciência, que você vê que a ciência acha que a consciência é um acidente da matéria. O Tom descobriu que a consciência cria o que parece ser matéria através da percepção do nosso avatar. Então ele inverteu, a consciência é fundamental, ele descobriu isso, e a realidade é derivada da consciência, né? Tudo que se passa aqui, inclusive o avatar, é uma manifestação nossa, nós, consciência, manifestando e pilotando nesta realidade que parece um videogame. E ele teve agora, em 17 de janeiro, ele foi convidado no Joe Rogan. Não importa se você gosta do Joe Rogan, se não gosta, se conhece, se não conhece. Ele tem o maior podcast do mundo. Ele tem mais de 15 milhões de seguidores nos 3 ramos do podcast dele, ou 45, acho que 15 em cada um. 45 milhões de seguidores nos 3 locais que ele publica o podcast dele. E o Tom Campbell falou lá por quase 3 horas, porque ele foi buscar o Tom Campbell, porque ele já tinha ficado sabendo, começou a se interessar e trouxe o cara para falar. E o Tom Campbell falou para o mundo pela primeira vez com uma audiência decente. Já tem 7 milhões de visualizações lá, centenas de comentários. Isso disparou um interesse, principalmente lá fora, porque o Brasil não conhece o podcast, né? Mas isso ajudou com que eu estivesse com ele no podcast do Paranormal Experience, que aqui localmente é um podcast de uma audiência razoável, e eu levei o Tom lá e a gente teve uma participação, e isso despertou aqui no Brasil também. Não é a mesma coisa aqui, 45 milhões de seguidores, mas tem 700 mil seguidores e a atenção aumentou bastante também. Em agosto do ano passado, em todas as mídias foi divulgado, todas, na internet. Se você procurar escrever algo parecido com isso, você vai ver a quantidade de mídias que reproduziram isso. E isso saiu impresso na Folha, meia página da Folha Científica, falando sobre os experimentos do Tom. E eles não estão assinando embaixo, mas estão falando que está ocorrendo experimentos para mostrar que a realidade é virtual. E estão discutindo, chamaram vários caras lá, e alguns estão dizendo que não sei, não pode ser. Não, assim, a ciência segue resistindo, mas a Folha, e eu não estou falando da qualidade do jornal, mas é um jornal de circulação grande, imprimiu meia folha na página de ciência. A gente fez em setembro, eu fui um dos 5 organizadores, junto com a May Andrade, do canal Temporariamente Humana. Nós fizemos trabalho voluntário e organizamos um congresso nos Estados Unidos com vários cientistas e pensadores. Assim, Paul Citarella é um dos diretores do Instituto Monroe, nos Estados Unidos. O Thomas Brophy, ali, é o diretor daquele Instituto Noético, tá? É um instituto que mexe com coisas paranormais de forma séria e científica. E Lee Irving é físico, Stephen Schwartz é cientista, Rizwan Virk é um autor, também fala da teoria da simulação. E, bom, e aí vamos. Isso aí também ajudou a agitar e também ajudou a causar essa chamada dele lá
a gente acredita no Joe Rogan. E aqui, vocês talvez conheçam alguma dessas pessoas aí, não sei. Né? Vou me deslocar um pouco para que possam ver aí. Aqui é a doutora Mabel Cristina, que nos ajudou a trazer o Tom em São Paulo e participou com a gente lá. Ali a Beth Russo, que mexe com a questão do Ho Oponopono, vocês devem conhecer. Né? Aliás, ficou um casal lindo, né? Só que ele já era casado, tá? Então... E tem também até a Elaine Orives, que entrou lá eu não conseguia, eu nem sabia quem ela era. Gente, eu não sabia quem eram essas pessoas. Eu descobri e capturei as fotos que pude depois, até para compartilhar com vocês, porque várias pessoas, não foram só essas, desse ramo da espiritualidade, da física quântica, vieram ao evento em 2019, em São Paulo, para poder ter subsídio, para falar muitas das coisas que eles falam. Porque o Tom Campbell é o único cientista que explica, com uma teoria científica, por que a paranormalidade, a cura, o HQI, a acupuntura, por que essas curas energéticas funcionam? Porque essas coisas são normais, não são paranormais, ok? Mas ninguém mais explica isso. E o pessoal veio para poder compreender melhor, ter isso no currículo e também falar sobre isso com mais categoria. Porque ele é o único cara. Tem um monte de gente falando, você pega Amit Goswami, é muito bom. Ele é físico e é espiritualista. Mas ele não fez como Tom uma conexão explicando a física e a realidade a partir de realmente uma teoria, uma ideia que leve à consciência. E o Amit Goswami também prega a consciência, mas ele experimenta a consciência. Só que ele não consegue dizer como que a consciência cria a realidade. Né? Mas é um cara muito bom também. E o Tom, ele ajuda principalmente quem? Né? A gente sabe que tem uma metade intuitiva, nossa, e uma metade racional. Nessa sociedade, a mentalidade racional é muito mais privilegiada. Tá? E a gente acaba não desenvolvendo a intuição, salvo... Né? As mulheres têm muito mais disso e aceitam com mais facilidade. Eu achava que não tinha, eu achava que eu era bom. Na minha encarnação local anterior, eu tinha um ego gigante e achava que tudo vinha da minha cabeça. Eu era bom pra caramba, né? Então, assim, intuição não existia. É que mesmo quando eu dormia, eu resolvia problema com o meu cérebro bom. Né? Olha o tamanho do problema, da oportunidade. Então, o Tom ajuda a gente a caminhar pelo lado racional, que a maioria de nós acaba tendo na interação diária no trabalho, né? E com as funções profissionais, a chegar lá pelo lado da razão, né? Porque, assim, para mim, se alguém, né, falasse de um Osho, ou sei lá, de um Eckhart Tolle, eram coisas muito etéreas. Eu, como engenheiro, me lixava para tudo isso. Né? Eu tive que passar por um sofrimento grande, uma perda gigante, receber mensagem, perceber que algo maior existia, para começar a me interessar pelo assunto. Né? E o caminho é difícil, ok? São linguagens complexas para a mente racional. E ele vem com um caminho racional, explicando de forma tranquila, aberta, não tem nada a ver... não é livro para a ciência, né? O tema dele é para a pessoa humana, ser comum, né? Mas ele fala de uma forma científica e racional. Vocês não precisam se preocupar em ler nada disso, eu só pus aqui como um lembrete para vocês também terem uma noção que ele tem uma sequência de ideias que constrói o raciocínio dele, né? Ai, que legal, tem uma tela aqui onde eu posso ver, eu não tinha me tocado disso, estou tentando olhar para trás, né? Então, a realidade como modelo, Mai-Briton é um modelo da realidade, nunca é para confundir, é um mapa, as ideias dele são um mapa, e não serve para a gente acreditar em nada, é para a gente usar o mapa como a gente usa, para tentar descobrir o caminho e chegar no lugar, a gente precisa percorrer o caminho. Né? A consciência é fundamental e a realidade é digital. E nós vamos entender um pouco melhor do que é isso. Então, isso parte tudo de dois pressupostos. Então, o Tom acredita, e o Einstein também, né, por coincidência, que as coisas precisam ser simples e fáceis de entender, né, e precisam partir de uma base simples e elegante. Senão, é uma coisa muito... Teoria das cordas, tem não sei quantos mil dimensões diferentes para explicar um negócio e até hoje ninguém conseguiu mostrar nada. Okay? É uma bela teoria, complexa, partindo da matéria mas não chega a lugar nenhum, e é complexa, não explica. Ele parte de duas coisas. Consciência existe e evolução existe.
Imagina que todos vocês portam uma consciência. Mesmo que você não se perceba como sendo a consciência, todo mundo sabe que é consciente. Se está acordado e está me ouvindo aqui, sabe que está consciente. Você não é uma coisa misteriosa, é uma coisa que todo mundo lida com ela, todo mundo tem uma. Todo mundo é um pedaço da fundamental, ainda que não perceba. Alguns já tiveram experiência para perceber isso, mas é algo normal, diário. E evolução existe, né? A evolução existe, a tecnológica, a física, a biológica, é tudo parte do processo de evolução da consciência. A consciência gera tudo aqui. E aqui tem um reflexo de evoluir. Né? Tudo aqui evolui por quê? Porque a consciência busca evolução. Né? Ela busca novas formas de experimentar alguma coisa, experimentar a si mesma através das coisas que cria. Então não tem nada de estranho nisso, e perdão, né? Alguém aqui se sente chocado com esses dois pressupostos aí? São coisas estranhas para você? Né? Então assim, não tem nada a ver com teoria das cordas, viu? Não tem fórmula, não tem nada. Você com racionalidade consegue acompanhar o que ele está explicando. Então, aí cabe uma explicação sobre o que é consciência, né? Para ficar mais comum a linguagem. Eu estou falando de uma coisa e você está pensando em outra. E você pode me falar alguma coisa para mim e eu vou entender de forma diferente, porque a palavra tem diferentes significados. Então eu tentei explicar de algumas formas diferentes para ajudar. Né? Então, como eu disse, eu comecei com aquela história, todo mundo tem uma. Então, você sabe, acordou, a consciência está lá. Né? Está sonhando, a consciência está lá, está percebendo o sonho. Um pouco inconsciente, se não for um sonho lúcido, mas está lá percebendo também. Então, isso é a primeira percepção da consciência. E o Tom Campbell, que às vezes é bem longo nas explicações dele, também sabe ser curto. Então ele fala que consciência é a fonte de tudo. Essa é uma das curtas. E consciência é percepção que faz escolhas. Ok? Essa é outra, mais curta ainda. Agora, eu adicionei lá, percepção que faz escolhas, aquilo que aprende e evolui com as escolhas. Porque as escolhas estão lá por um motivo único. Essas opções que a gente tem. A gente aplicar o livre-arbítrio, que o Henrique comentou antes na palestra dele, e nós temos livre-arbítrio, não é o que as pessoas pensam, não vai dar para aprofundar aqui, mas de forma resumida, livre-arbítrio é você trabalhar sobre aquelas opções que você percebe e escolher entre elas, neste momento. Então, nesse momento, tem poucas opções, tem muitas, mas são poucas, comparadas com todas que você vai ter ao longo da sua vida. Você vai fazer algumas escolhas agora, que vão te levar a outras, que vão te levar a outras, que vão te levar a outras. E hoje, o que eu sou hoje? Fruto das escolhas que eu fiz antes. Todas as escolhas desenvolveram, me trouxeram algum aprendizado, ou eu comi mosca e não vi, não aprendi, estou tendo repetições lá, né? Mas eu estou tendo essa oportunidade de crescer e chegar aqui. Hoje eu sou a somatória das escolhas que eu tive, fiz e aprendi algo com elas. Ok? O que eu não aprendi ainda vai continuar vindo para mim. Aí, outra forma de entender, né, de uma forma bem simples, é assim, aquele observador interior que percebe as informações dos sentidos. Então você tem visão, audição, tato, né, como se fosse uma tela onde tudo está sendo projetado. Exatamente, vamos dizer, imagine que você é a tela, que você projeta esses pensamentos em você e você os percebe. É assim que você funciona, é como uma tela de TV recebendo um sinal que descreve o ambiente de fora. Então você está sintonizado num canal que mostra esse planeta, esta oportunidade aqui agora, e você está recriando ela na sua tela interior e interpretando sobre isso. E tudo é percebido interiormente. Mesmo que você for um materialista puro, ele não tem como negar essa frase aqui. Porque se você estiver dentro de um cérebro e a sua consciência for um acidente do cérebro, tudo está sendo percebido dentro da mente. Não são os olhos nem os ouvidos que estão captando. Quer dizer, eles estão captando, transformando em sinais e recriando internamente na sua tela interna. Você está vendo tudo isso no escuro. Não tem luz lá dentro. É criado dentro do seu cérebro por um materialista. Na verdade, está tudo na consciência, não tem cérebro. Inclusive o cérebro é uma criação da consciência como parte do avatar que a gente interage aqui. A consciência é aquilo que usa a percepção para tomar conhecimento das situações e alternativas disponíveis
e com a sua intenção, ela pilota o avatar fazendo aquelas escolhas, comandando o personagem e o corpo em suas escolhas e aprendizados. Eu uso várias palavras aqui, é uma forma que eu aprendi com o Tom, porque elas ajudam a conectar. Se uma palavra não te fala o suficiente, com essas várias você vai mais ou menos fazendo uma ideia do que é que eu estou... Porque a comunicação tem esse problema, né? Uma coisa é a minha intenção de transmitir e outra é o que você está captando e interpretando. E a gente tenta fazer para cobrir o máximo. Outra coisa, consciência, espírito, alma, centelha, eu superior, eu maior, eu real. O que importa é o nome, José, Maria, né? Vaca, tem um cara que chama de vaca, né? É bem conhecido, aliás. Por quê? Justamente para tirar um sarro e para brincar, para a gente relaxar um pouco. O nome não importa, o que importa é você, lá dentro, compreender o conceito. Bom, os dois pressupostos a gente já passou, a evolução e a consciência primordial. Esse é um ponto-chave, né, que às vezes entra em choque com a fé de algumas pessoas. A intenção aqui não é chocar ninguém, mas o Tom descobriu que, para meu alívio pessoal, que consciência é um negócio que evolui, que pode crescer e que busca crescer. E ela começou zerada, ela começou vazia, com um potencial para ser tudo que é e criar tudo que cria neste multiverso de realidades. Nós estamos em um universo, existe um multiverso e existe o que está criando tudo isso. Então é algo gigantesco, né? E obviamente muito avançado e muito amoroso. Quando quem entra em contato se surpreende com aquilo, né, e fica, né, embasbacado, né, boquiaberto, mesmerizado, porque acha que aquilo é fantástico, e é mesmo, só que não é perfeito, segue evoluindo. Imagina que eu, né, vou fazer com que esse sistema de consciência, vou dizer que ele é perfeito e imutável, né? Quem sou eu para dizer alguma coisa dos detalhes desse sistema de consciência? Exceto algumas poucas coisas que a gente está conversando. Quem sou eu para limitar a evolução e dizer que a fonte de tudo não pode crescer? Ela é a fonte de tudo, é claro que ela pode crescer. E ela começou vazia. E isso não é sacrilégio, tá? E se a fonte está evoluindo, eu me sinto muito mais à vontade e tranquilo para cometer meus erros, observá-los e aprender com eles, sem recriminações pessoais, e ter uma vida mais leve. Eu erro, eu sou humano. Alguém aqui não erra, levanta a mão, por favor. Né? Ninguém é perfeito. E não tem inferno esperando você. Né? Então, porque se nós tivéssemos que ser perfeito para ir para o céu, ninguém ia. Gente, a verdade, a realidade não é sobre castigo e recompensa, é sobre aprendizado e crescimento. Simples assim. E ele sempre recomenda, né? Então, lógica e ciência é o que ele usou para descobrir tudo isso, e ele continua recomendando que você vá pelo caminho da lógica para perceber, inclusive, a intuição e poder aceitar isso com facilidade, né? Como foi o meu caso, eu descobri que toda aquela inteligência não era inteligência, era intuição, só que eu não aceitava dessa forma, não compreendia dessa forma. Tenho certeza que muitas pessoas passam por isso. Ceticismo de mente aberta é assim, não é para acreditar em nada do que ele diz e nem que ninguém diz, mas ter a mente aberta para considerar as possibilidades. Então, alguns conceitos chaves, ele chama isso aqui de PMR, Realidade Física Material, essa é a sigla em inglês, tá? Mas ninguém precisa decorar isso, quer dizer, eu chamo de RV Terra, quem me acompanha no Instagram, @mybigtoecampbell, sabe que eu chamo de RV Terra, para ficar mais leve, né? Porque a sigla americana não me diz muito. Mas o que ele está querendo dizer? Que tudo que eu vejo aqui eu chamo de material. Tudo que é percebido nesse universo, a gente diz que é material. Então, qualquer coisa que não aconteça neste universo, para mim, não é material. Então, eu tenho PMR é realidade física material e NPMR é tudo que é realidade não física material, ou seja, não material. Então, é imaterial. Então, a sua consciência, o seu amor, o seu ódio, está tudo no não material. Né? Não está aqui. Né? Porque não é material, não é visível, não dá para tocar e não dá para medir. E a consciência é uma dessas coisas, ela não está aqui, a consciência é que está gerando tudo isso aqui, ela está aqui através de nós, observando e interagindo. O espaço-tempo é uma construção, é um cenário, eu costumo dizer, existe a fonte, nesse canal de TV que nós estamos sintonizados e criando, né, que estamos todos em conjunto aqui nesse momento, a fonte manda o sinal e a gente interage, ela cria o cenário e nós criamos
O que vai acontecer, o enredo, é responsabilidade nossa, porque o arbítrio é livre. Você faz as escolhas individuais em conjunto e gera essa realidade aí, quer você goste dela ou não, é consequência das escolhas de todas as pessoas que estão gerando ela, inclusive nós. Dimensões, né, são como partes especializadas dessa consciência maior, é como se fossem pastas de processamento de dados. Então, esta realidade está sendo processada dentro desta divisão, né, e está sendo gerada ali. Uma outra realidade está sendo gerada numa outra parte. Então, essa consciência, ela funciona, a fonte, como se fosse partes dela, como se fosse um grande computador. Ela tem uma parte que ela deixa automatizada, rodando, para gerar esse ambiente para nós. E de forma bem simples, né? Esse aí é um desenho que eu fiz, são duas coisas. Do lado direito e do lado esquerdo é a mesma coisa, mostrada de forma diferente, de novo, para te dar uma chance melhor de entender tudo isso, ok? Então, se você perceber essa zona cinza, vamos dizer que eu não sei onde é que estão os limites, não sei se tem, e o Tom também, e é algo imensurável, é a consciência fonte, ok? É onde nós estamos dentro dela. Tudo está dentro da consciência, que alguns cientistas chamaram de a mente de Deus. É o que gera tudo, né? E então essa grande consciência, esse sistema, porque ele é complexo, ele tem várias partes em que ele se subdivide. Dentro dele está você. O que é você? Um pedaço de consciência. E o Tom, brincando, chama às vezes de uma lasca do velho broco. Ou seja, a consciência separou um pedacinho lá e transformou em você como? Dando a possibilidade a você de se perceber. Isso é o que nós somos, essa consciência que se percebe, que se auto-percebe. Tá? E aí, no processo de evolução, acabou vendo que assim, essas consciências estavam lá flutuando, né, nas nuvens, tocando harpa, trocando ideia, como se fosse um grande chat, né, um grande WhatsApp, manda mensagem, recebe mensagem, e acabaram evoluindo um pouco ali, mas aí percebeu que aquilo era restrito, porque não representava desafio. E aí a fonte desenvolveu realidades virtuais, que eu estou representando aqui por esse planeta Terra girando, que é a RV Terra. Eu chamo de RV Terra porque eu não estou em Marte, não estou no Sol, não estou em Alfa Centauro. Para mim a realidade é a Terra, é onde eu vivo. Então, e é virtual. Então, RV Terra, eu acho que comunica de uma forma mais simples a ideia. Então, esse grande cenário virtual, onde a consciência maior gera o cenário e eu piloto um avatar nele. Então, eu entro aqui no nascimento, e começo a pilotar aquele garotinho, aquela menininha pequenininho lá, e vou aprendendo a viver aqui, até poder ter uma consciência de tal nível que eu possa começar a crescer e evoluir como consciência, tá? Então, isso é uma forma de ver, tá? Então, assim, o importante dessa forma é que ela mostra uma realidade. Estamos todos dentro da consciência maior. Ninguém está desconectado de nada. É que a gente não percebe porque está, vamos dizer, iludido e achando que, identificado com o personagem, achando que é só o personagem. Mas nós estamos dentro de tudo. Tudo está dentro, tudo está interconectado. E tem uma outra visão, que é essa aqui, que é mais simples, onde você tem a mesma consciência, ela mostra isso melhor, e você tem a sua consciência, a proporção é claro que é absurdamente incorreta, a gente não tem, a proporção é muito menor, se é que tem alguma forma de representar isso, e você tem o avatar, você está manifestando o avatar, e experimentando de dentro dele, vendo, é como se fosse um drone. Alguém deu um exemplo muito legal. É como se fosse um drone. Você mete um desses óculos virtuais e fica olhando pela câmera do drone e vai controlando. E você voa, vai, sobe, desce, e você está pilotando o seu drone. Isso aqui é o drone do Mário Jorge, da consciência do Mário Jorge. E você é o seu drone da sua consciência. Essa aqui é mais perfeita porque ela está mostrando tudo mais dentro ainda do que aquela outra. Naquela outra, eu estou tendo que colocar o avatarzinho, né, sendo manifestado, mas assim, eu queria mostrar a questão do cenário.
E aqui eu estou mostrando a questão de você como centro. Então, é bem simples, é isso é o que nós somos. E assim, o Tom não pesquisou nada antigo, nada... Hoje mesmo eu publiquei um artigo do Tom, um vídeo do Tom no Instagram, falando de registros acásticos, ok? O Tom chama o banco de dados do sistema, é onde fica guardado todas as oportunidades, todas as informações, todas as alternativas, é o oceano de todas as possibilidades, ele chama de banco de dados do sistema. O sistema é uma consciência, ela tem informações guardadas num local, é o banco de dados dela. Onde estão todas as vidas que você já teve antes dessa? No banco de dados do sistema. Todos os personagens estão lá, que você foi. Você está onde? Aqui agora, participando disto aqui, né? Através do seu personagem atual. Mas tudo que você já foi, nesta vida, em qualquer outra, ficou lá gravado. Não é para notar os seus pecados, não. Estão lá também, mas não é esse o objetivo da consciência. Fique tranquilo. Bom, ele não pesquisou nada, mas assim, eu encontrei, estudando medicina chinesa, tá? A minha esposa se aprofundou mais que eu, mas eu fiz alguma coisa básica. E quando eu descobri como era o Tao, né, porque eu era um ignorante total de tudo essas coisas, o Tao é a coisa mais próxima de física quântica, de física digital que existe, né? A teoria de criação do Tao é muito simples. Existia um vazio, um grande vazio com potencial para ser tudo e criar tudo. É exatamente a proposta dessa consciência primordial. Não era evoluída, era vazia com potencial. Aí ela cria o yin e o yang, que é o 0 e 1, o positivo e o negativo, que é o digital, é o binário. É a mesma coisa que o Tom está falando. Ok? Isso eu descobri depois, e ele também, porque ele não foi olhar isso para desenvolver a teoria, ele foi ver como funcionava, fez a teoria, e depois foi olhar em volta para ver como é que as coisas estavam. Ele não queria ser influenciado. Então, o Tao fala isso aí, esse vazio chama Wuji, se eu não estou enganado na grafia, e depois ele cria o Tai Chi, que é o digital, e as combinações do Tai Chi criam as 10.000 coisas, que é a forma do chinês dizer tudo que foi criado. Eles chamam de 10.000 coisas, daquela mitologia deles. Então, o Tao é pura física. Então, o que nós somos nesse negócio todo, tá? Então o Tom descobriu que a realidade é muito maior, né? Tem várias camadas. Nesta camada que nós estamos aqui nesta área verde, tá? A realidade física material ou RV Terra. Existe uma parte do não físico que interage com a gente. Você, quando vira não físico no final da vida do seu avatar, você vai para essa área. Você sai daqui, você volta a ser não físico, né? Então, lá tem todos esses que estão em transição e todos aqueles que estão dando suporte à transição, interagem conosco, fazem parte de um sistema nosso, tá? E existem várias outras realidades, cada uma bolinha dessa colorida é outra realidade do multiverso. O multiverso é uma realidade, né, real nesse sentido. Ele tem essas... cada um deles é uma oportunidade de consciências experimentarem, né, em vidas lá, em aprendizado. E o único motivo da existência disso é crescimento, oportunidade de desenvolvimento. Então, o Tom chama a nossa realidade de o fast track da evolução da consciência. Você não veio aqui para aprender inglês, geografia. Isso é uma necessidade do avatar para sobreviver aqui, né? A gente veio aprender lições de vida. Nós estamos interagindo, né, aprendendo coisas uns com os outros, crescendo espiritualmente, crescendo como qualidade de consciência, como qualidade de ser, como valores. E é isso que a gente leva. Então a gente não lembra, enquanto está aqui, a maioria de nós não lembra, alguns lembram e alguns podem acessar, todos podem acessar se procurar, e detalhes de outras vidas. Mas a gente já está, eu honestamente, até já procurei, já descobri 3 coisas, porque eu vinha comentar sobre isso, e aí o cara vai falar para mim, mas e você aí, o que você fez, né? Então assim, eu fui mais por isso, porque assim, eu não tinha essa curiosidade por mim mesmo. Mas tem gente que tem, beleza, cada um com a sua curiosidade. Mas a gente pode procurar no banco de dados o que a gente já foi, o que a gente já fez. Mas assim, eu tenho que viver aqui, eu tenho que vir dar uma palestra, a palestra atrasa, né? Eu incomodo um monte de gente, eu tenho que lidar com essa realidade, eu estou aprendendo aqui agora. O único lugar que existe real é agora, aqui. É aqui que eu vivo, aqui que eu interajo, aqui que eu faço minhas escolhas, melhores ou piores, e que eu aprendo ou não aprendo com elas. Então assim,
É curioso saber algumas coisas? É. Mas não é importante para o seu crescimento, porque você trouxe não as memórias geográficas de línguas, né? Mas você trouxe a sua qualidade de consciência. Você entrou aqui com ela, você só não lembra como se expressar. Né? Por isso que a gente percebe, eu percebi isso nitidamente com a minha filha. Eu tinha aquela ilusão de que eu ia criar minha filha diferente do que meu pai criou a mim e as minhas irmãs. Né? Doce ilusão. Eu tenho uma influência, eu fiz o melhor que eu pude com o conhecimento que eu tinha na época, que não era grande coisa, né? Mas eu percebi que ela tinha algo ali dentro. Ela expressava, ela não sabia se comunicar, mas a cara dela mostrava. Ela era muito expressiva, ainda é. Se ela não gostar de algo ou gostar de algo, você olhando para ela, você sabe. É como se fosse telepatia. Você não precisa de telepatia, ela é transparente. Ela tinha uma personalidade forte, positiva, mas ela não veio vazia. Eu não tenho como negar. Eu vi com meus olhos a minha filha. Né? E a gente vê com outros também. Basta olhar. Né? Se você olhar por cima, não vai perceber nada. Vai pensar que é tudo automático. Bom, então nós somos o quê? Consciência individuada. Cada um de nós é um ser que está perseguindo, passando por uma trajetória. Né? A gente não apenas somos 8 bilhões de pessoas que têm vidas diferentes, experiências diferentes aqui. Né? A gente está vindo de outras experiências e nenhuma delas foi exatamente igual. Cada um fez um caminho, mas quanto mais a gente cresce, mais a gente se aproxima. O objetivo da existência, né, o maior, o mais profundo, é a evolução da consciência, um processo de redução da entropia. Tá? A evolução da consciência ela ocorre vindo do amor, vindo do lado da alta entropia. A alta entropia o que é? Caos, medo, conflito, competição, ignorância, crença, tudo que você geralmente colocaria numa cesta com descritivos negativos é a alta entropia, o caos. Né? E ele põe essa entropia porque ele consegue transformar e deixar isso com uma compreensão científica. Entropia é um termo da física. Né? E nós estamos vindo dessa confusão alta, dessa entropia alta, e baixando isso em termos de organização, de crescimento, de valores, de carinho, de amor. Estamos indo na direção do amor, ok? E é isso que nós estamos fazendo aqui, a grosso modo. Então, assim, eu posso estar perdido no momento. Qual é a minha missão atual? O que eu vim buscar para aprender aqui? E posso ter que prestar mais atenção no que está rolando de lição aí e procurar aprender. Porém, a grosso modo, eu sei que eu estou aqui para aprender. Eu não aprendi isso com o Tom, gente. Eu aprendi isso com a morte da minha esposa num câncer em 6 meses. E na prática, eu aprendi quase que no primeiro dia, quando saiu o laudo dizendo que era um câncer fatal. Tá? O laudo dizia que tipo de câncer era no fígado e, obviamente, não tinha qualquer recurso. Tá? Salvo a espiritualidade que eu não tinha. Tá? Então, naquele momento, eu tinha 0 recursos. Procurei os melhores médicos, sabendo que a chance era muito pequena e não deu em nada. Então, quando eu tive aquele choque, né, eu saí transtornado do trabalho logo cedo, fui para o carro, fechei as portas, comecei a gritar e socar o painel e perguntei honestamente por que aquilo estava acontecendo comigo, para que aquilo estava acontecendo comigo. Eu não lembro qual foi a forma que eu perguntei, mas no meu coração estava bombando aquilo. E a resposta veio, é para você aprender. E foi um é para você aprender genérico, não era só para mim. Todos que estavam envolvidos na situação tinham algo a aprender, inclusive ela, provavelmente. Mas eu não tinha controle, a iluminação começou a vir. Eu não tinha controle sobre aquilo, que os outros iam aprender ou não. Mas eu falei para mim mesmo, olha, eu não sabia de onde aquilo vinha, eu sabia que eu não sabia aquilo, então não era meu, veio na forma de um pensamento, eu não ouvi voz de ninguém, né? Mas eu entendi que aquilo não era meu, eu não sabia. E a resposta veio, eu fiquei chocado. Parei com tudo e falei assim, nossa senhora, é isso? Eu nem me questionei de onde veio, né? Eu comecei a pensar para frente, e agora o que eu faço com isso? Eu vou procurar aprender o máximo que eu puder para que eu não tenha que passar por essa situação de novo e nem fazer ninguém passar por ela, ok? Então é um momento assim, é autodescoberta, né? É uma coisa que envolve alguns momentos como esse, todo mundo sofreu na vida, todo mundo já teve alguma experiência, e assim, eu sem medo falo hoje que 100% de qualquer experiência tem algo para a gente aprender.
Basta você prestar atenção em si mesmo e no que está acontecendo e o que está lá. E quando a gente colabora, entende que o processo é esse, colabora, a vida fica mais leve. Como é que funciona a realidade em menos de 10 minutos? Funciona como um filme com resultados de múltiplas opções. Esse é o mecanismo da realidade, a grosso modo. Tá? A fonte faz cálculos de tudo que pode acontecer, porque ela conhece eu, você, nós somos um pedaço dela, ela conhece a gente com uma palma da mão. E o sistema dela está trabalhando. Ele já viu todas as escolhas que nós fizemos, em todas as vidas até aqui, inclusive nesta. Ele sabe o nosso nível de qualidade da consciência e no modelo preditivo da fonte, desse grande computador da fonte, ela calcula todos o filme é assim, você tem vários quadrinhos e aí roda e você vê como uma história contínua. A fonte calcula os quadradinhos tridimensionais da nossa realidade e joga todos eles lá disponíveis no registros akáshicos, no banco de dados da fonte. E tem várias opções. Cada vez que eu faço uma escolha agora, eu dou um passo na direção de um caminho ou outro. Casei com fulano ou casei com Beltrano, não casei, né? Morri de uma doença, sei lá. Aí, casei com fulano, tive filhos, não tive filhos, os filhos cresceram, foram 3 filhos, foram 10 filhos. Vai andando. Aqui o exemplo é do gato de Schrödinger, né? Está morto, está vivo, eu repeti ele, porque eu nunca achei um desenho bom, similar, que fosse ajudar mais. Esse aqui é fantástico. Esse é um filme de fim aberto, todos os fins previstos, calculados, com maior ou menor probabilidade de acontecer. Por isso que as pessoas conseguem ver o futuro, porque elas podem olhar o que está calculado lá no banco de dados. Agora, ela precisa perguntar direito para ver o que está calculado com a maior probabilidade de acontecer. Senão ela vai ver alguma coisa, vai vir aqui, vai contar e vai errar. Porque a probabilidade era baixa, ela não perguntou direito. Pergunta mal feita, resposta ruim. Tá? Então, a realidade, o futuro não é um negócio fechado. Não está fechado, mas está calculado. E se algo novo surgir, a fonte vai incluindo aqui. Porque nós somos criativos, a gente cria dificuldades, oportunidades, problemas, né? E ela vai incluindo, né? Nós estamos colaborando. Cada ideia que a gente tem que não fazia parte da programação, ela inclui, né? Passa a ser uma opção. Bom, eu vou pular direto para esse slide, que é talvez o mais importante e que mais tem interesse para você. Que aqui eu tentei listar o que me veio rapidamente na mente de todas as implicações de possibilidades abertas para a nossa vida, do que MyBigTool traz, da compreensão desse mapa traz para a gente. Então, vida e consciência são sinônimos e não tem fim. Nem a da fonte, nem a nossa. Nós somos um pedaço dela, do mesmo material. Se a fonte não tem fim previsto, por que eu vou ter? Então, o que eu sou, a consciência, não tem fim previsto. O avatar, sim. O avatar entra e o avatar sai. É como se fosse um golfinho. Alguém falou, eu publiquei um vídeo na internet que eu estou fazendo assim, olha, entra e sai, entra e sai. E aí alguém falou, parece um golfinho. É isso aí, né? A consciência que nós somos está mergulhando no personagem, experimentando, temporariamente humano, no pacote de experiência, e não tem fim previsto, né? E isso aqui não é uma prisão, não é um degredo, não é um castigo, né? Ainda que muita gente perceba dessa forma, é uma visão vitimista, onde eu não tenho poder. Você tem poder, só precisa ter a responsabilidade de exercer esse poder e assumir as consequências das escolhas que faz. E todas as escolhas, não tem certo e errado para essas escolhas, no sentido de que, com essa eu vou aprender e com aquela eu não vou aprender. Eu estou aqui para aprender. Qualquer escolha que eu faça vai me levar a aprender alguma coisa. Com uma escolha eu vou aprender uma coisa, com outra escolha talvez aprendesse outra. Se eu estou aprendendo, estou aproveitando, a escolha é válida. É claro que, se eu desenvolvo a minha qualidade de ser, eu posso fazer escolhas melhores, ok? Então, a realidade ser virtual torna as coisas mais leves. Você não é esse corpo, né? Esse corpo é como se fosse num videogame. Se o pior acontecer, né, um tsunami, um raio, um atropelamento, você perdeu o personagem. As outras pessoas da sua convivência perderam a convivência com aquele personagem. Mas o ser que você é continua bem e vai ter outras oportunidades de aprendizado.
Não é uma coisa da noite para o dia, para você compreender e aceitar isso, mas é uma das coisas mais positivas, porque a maioria das pessoas morre de medo da morte, e de todas as outras coisas por medo da morte. Fica naquele desespero de procurar segurança num universo mutável, onde não existe segurança. Hoje você tem dinheiro na poupança para o seu futuro, e se o dinheiro brasileiro quebrar? Ou perder valor em relação a outra moeda? Ou se cair um asteroide aqui? Entendeu? Não existe segurança. Isso para mim foi um choque, porque eu era um engenheiro, eu planejava para as coisas funcionarem de forma segura. Eu levei um choque, não existe segurança. Existe, eu trouxe na minha sacola, eu trouxe uma apresentação dessa impressa, eu mandei a apresentação pela internet para as pessoas, mas eu trouxe a apresentação impressa e trouxe um pendrive, também está na mala, não precisa. Então eu tenho plano A, plano B, plano C. Se tiver iluminação, eu consigo dar essa palestra aqui. Porque está na minha característica, eu tenho um compromisso com você e eu não quero falhar, ok? Então eu me asseguro o melhor que eu posso, mas hoje eu tenho a consciência, de repente eu tropeço, bato a cabeça e perco a memória. No caminho, sofro um acidente. Então assim, não existe certezas nessa realidade. E assim, se eu entendo isso, fica mais fácil de lidar. Não adianta eu ignorar e querer que o mundo seja do jeito que eu quero. É muito melhor entender as regras do jogo e do jeito que o mundo é. Realidade, intenção. As pessoas querem saber como criar as coisas. Você viu como é que o futuro, como é que a realidade é criada. Então tem coisas lá, opções que têm maior probabilidade, opções que têm menor probabilidade. Você quer fazer uma cura em você mesmo ou em alguém, você está fazendo com que baixe a probabilidade daquela doença ter sucesso, né? E que aumente a probabilidade daquela pessoa sobreviver. Você está mexendo com a sua vontade, a sua intenção nas probabilidades futuras. Mas existem formas mais fáceis de criar realidade. Uma delas é como você percebe. Então hoje eu percebo a realidade como aprendizado. Qualquer coisa que acontece, eu dei uma topada com o dedo, eu não fico xingando ninguém. Fui eu que topei o dedo ali. E assim, será que eu preciso prestar mais atenção no caminho, mudar os móveis? Eu tenho algo para aprender. Então eu não fico olhando aquilo como ruim, né? Essa apresentação ocorreu 2 horas depois. Eu fico agradecido de ver quanta gente ainda apareceu aqui, porque do jeito que era para não ter ninguém, né? Foi feito para não dar certo, mas dá, né? E se eu ficasse desesperado com isso, eu só ia arrancar os cabelos brancos que eu tenho da cabeça. Não ia resolver nada, né? Então assim, fiquei na boa, conversei com o Henrique, amigo aqui, assisti a apresentação dele, assisti a seguinte, e olha aí, vocês estão aí me deixando muito feliz. Estou tendo a chance de passar alguma coisa para vocês. Então, é tudo uma grande internet da consciência. Outra coisa, então, intenção, percepção e atitude. Aquilo que como a gente trata o outro, como a gente trata as coisas, é a segunda forma mais forte de influenciar a realidade agora. Como eu percebo, como eu interpreto é uma, e que atitudes eu tomo, né? Se eu trato vocês com desrespeito, se eu trago um conteúdo inútil, pobre aqui, eu vou ter uma sequência disso. Você fala, pô, gastei meu tempo com esse cara para não aprender nada, para não entender coisa alguma, né? Então assim, se eu te chamar para outra palestra, você vai depois disso? Né? Então assim, a forma como eu trato as coisas dá um retorno para mim. Se eu atiro pedra no outro, em todo mundo, em todo lugar que eu chego, vou receber pedrada. Então, passado e futuro estão disponíveis, mas não são alteráveis, né? O futuro, eu posso chegar num ou no outro em função das escolhas que eu faça e das intenções que eu aplique. O passado eu posso visitar, consultar, ressignificar, mas não posso mudar o passado para impactar o presente. O que eu aprender com a minha visita, nas minhas ideias, vai impactar em mim e eu vou ser diferente. Mas o presente em volta de mim não vai mudar, não é como num filme que muda tudo. Inteligência artificial, não vai dar para aprofundar aqui, mas o Tom já previa isso quando lançou os livros em 92, e ele já previa que ela pode vir a ser consciente, basta ter as condições necessárias, e a consciência que vai se manifestar lá não tem necessidade de ter medo dela, nós temos que lidar bem com ela, e ela vai ser um pedaço da fonte, igual nós somos, porque a fonte é a única fonte de consciência, é a fonte de tudo, não existe artificial, tudo aqui é natural, porque está na fonte, só porque eu estou criando, eu estou chamando de artificial. Bom, gente, o negócio vai longe, este é o único cara, é a única ciência que eu conheço que justifica metodologia alternativa de cura. Então, todos esses profissionais que atuam aqui, né, às vezes eles falam, física quântica.
A física quântica mostra que a realidade não é material, é informação. Quem explica por que funciona? Tá? Eu não encontrei e olha que eu sigo buscando, mas não tem ninguém mais explicando isso. Então, para encerrar, só para vocês conhecerem, aquele livro lá, o primeiro é meu, né? É um e-book para dar uma ideia geral. Tem a trilogia do Tom e tem o Parque, que é um livro de práticas. Quem quiser, o site é fácil, www.mybigtool.com.br. O @ no Instagram está ali. Os livros estão no clube de autores. Se pesquisar Tom Campbell lá, ele está eletrônico. Ele é enviado para você no Brasil em 7 dias e vai para qualquer lugar do mundo impresso. Tá? Então, hoje eu consegui essa alternativa boa. E, bom, eu não sei se dá chance para uma pergunta e resposta, alguma coisa ou não. Bom, uma pergunta, gente. Grande Mário. Eu tenho estudado bastante coisa que converge com... você tá sem o fone. Eu tenho... Tá ouvindo? Tá ouvindo? Boa. Eu tenho estudado bastante coisa que converge com o MyBigTool e bastante coisa que é praticamente MyBigTool, só que numa outra linguagem, né? E confesso que eu conheci o Tom só agora, há um mês atrás, através de você, e comecei a estudar, né, o MyBigTool. Eu estou no primeiro livro, e hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava no capítulo 25, e como eu sou da área de TI, os exemplos dele são bem bacanas, assim, que eu consigo entender legal. E ele falou, até aqui, ele fala bastante sobre a parte consciencial da nossa evolução fundamental, tudo bem, mas dessa vez ele tocou na parte do hardware. E é uma coisa que eu sempre pensei, eu falei, cara, será que se eu estudar muito, qualquer coisa, eu vou chegar a um momento que eu vou bater num limite, o meu processador, a memória, vai chegar um momento que falar assim, não, cara, calma aí que você não veio preparado para isso, porque eu teria que fazer um upgrade no seu hardware para você conseguir. E essa parte ele citou, mas eu não consegui entender se ele explicou. O que é que você acha? Então, veja, a consciência não tem limite de evolução. A fonte não tem limite e você não tem limite porque você é um pedaço dela. E você, se precisar demandar mais recurso de processamento, ele vai vir da fonte. E ela, vamos dizer, ela não é infinita, ela é real. Então nada que é real é infinito. Mas ela é tão grande como se fosse infinita para nós, né? Então imagina que ela cria um multiverso, ela não tem condição de dar uns bytes a mais para você processar. Agora, o que acontece é que nós não estamos muitas vezes preparados para determinadas mensagens. Estava conversando com algumas pessoas aqui, né? Tem pessoas que você tentar falar nisso, ela vai sair correndo, ou então ela vai pegar e fazer assim com a cruz em você, né? E vai, assim, a pessoa não está preparada, ponto. E isso é um tema de evolução pessoal da pessoa, porque a evolução é contínua e crescente, né? E ela pode evoluir também. As pessoas podem chegar num ponto e andar para trás também. Então, assim, a opção existe. É uma escolha sua de seguir por um caminho de crescimento ou acabar fazendo um monte de escolhas negativas e voltando atrás. Mas você ainda pode recuperar isso um dia. Mas, assim, os limites são da questão atual. A sua forma de ver, as suas crenças, o tanto de ego que você tem. E isso está no caminho, né? Como o Henrique estava falando, é muito mais um caso de... Você lê um livro da trilogia MyBigTool, ele já é um limpador de crenças. E porque a gente tem coisas que a gente nem sabe que estão lá. E ele começa a falar, às vezes faz uma brincadeira, você sente uma cutucada e fala, nossa senhora, né? E ele diz sempre assim, o que eu estou falando, eu sei que não é para você, você precisa saber isso para explicar para um amigo seu. Mas, então, eu te explico para você poder explicar para ele. Ele faz brincadeiras no livro para deixar ele mais leve. Então, a questão é essa, assim, evolução é um tema contínuo. E a gente vai continuar crescendo enquanto estiver buscando e trabalhando nisso. E é natural, porque é parte do processo. Eu só não posso negar o processo, sair fora e me fazer de vítima, e aí é o caminho ao contrário, ok? Do contrário, se eu estiver aproveitando as oportunidades, estudando, meditando é super importante, porque quanto mais medita, e mais você consegue atingir ao ser que você realmente é, e é lá que você vai resolver tudo isso, né? E vai abrir essas oportunidades. E você que é de TI deve ter lido lá também, e eu não lembrei de falar isso no começo, e vou só encerrar com isso. O Tom começou a descobrir que a realidade era fundamental nas primeiras experiências com meditação dele. Ele teve um êxito gigantesco, ele foi procurar meditação, porque ele dormia pouco e tinha que trabalhar muito, e precisava de ideias mais claras mesmo sem dormir. E ele viu um cartaz da meditação transcendental, foi lá e buscou aquilo. E aí começou a usar e se desenvolveu rapidamente, ele tinha essa facilidade sem saber, e ele começou a resolver problemas de código
né, visualizando a listagem dos programas, em vez de ter que furar cartões, que na época eu passei por isso, tive que furar cartões, é terrível, né? Você descobrir erros no seu programa é horrível. Imagina descobrir erro no programa dos outros. E as pessoas traziam os problemas para ele. E ele via que ele fazia coisas no lado não físico que impactavam resultados no lado físico. E ele falou, poxa, o negócio aqui é fundamental. Tem algo acontecendo aqui que mostra que aqui não é a parte mais real da realidade. Tem algo mais fundamental. Se eu consigo fazer resultados de lá para cá, e eu não consigo pregar nenhum prego em lugar nenhum que afete a consciência. A consciência, por mais que eu martele o joelho, a consciência está bem, né? Então, a limitação está em nós. E está em nós o poder de nos livrarmos dessas limitações, crescendo, estudando, meditando, né? Experimentando, concluindo. Gente, muito obrigado, muito obrigado. Fico tão feliz de estar vendo vocês aí, né? Interessados nisso tudo, e eu não tinha essa noção de que sequer ia acontecer por conta dessa confusão da tarde. Muito obrigado a todos, viu?